aos meus ouvintes, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que esteja ouvindo essa mensagem. Que o Espírito Santo possa, a cada dia, te ensinar, assim como Ele me ensina e vai te ensinar. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. O texto hoje que eu quero ler com vocês é esse aqui. Apostasia dos últimos tempos. Vamos ver o que o Espírito Santo vai revelar através da palavra. Apostasia nos últimos tempos. Então Paulo, escrevendo essa carta a Timóteo, ele diz: o Espírito expressamente diz que, vírgula, nos últimos tempos, vírgula, apostatarão alguns da fé, vírgula, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, vírgula, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então o que o texto nos diz? Que nos últimos tempos vai ter uma grande apostasia. Mas o Espírito expressamente diz que, vírgula, nos últimos tempos, quais são esses últimos tempos? É hoje, nos dias de hoje. Não é lá no tempo dos apóstolos, é hoje, nos dias de hoje. Vivemos os últimos dias. A vinda de Jesus é iminente. Então, está falando que apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, dando ouvidos. Então, como é que você é enganado? Você dá ouvido a espíritos enganadores. E onde que estão esses espíritos? Aonde estão esses espíritos? Esses espíritos estão nas pessoas. O que Jesus diz? Que a casa tem que ser edificada sobre a rocha. Se você não conhecer o Evangelho, a sua casa não está sendo edificada pela rocha. Então, tudo que alguém chegar perto de você e trazer uma falsa doutrina, você vai acreditar que você não é edificado sobre a rocha. A casa, que somos nós, casa, templo espiritual, o Espírito Santo habita em nós, através da pregação do Evangelho, através do Evangelho, daqueles que praticam o Evangelho. Esses não podem serem mais enganados, porque Deus habita dentro deles pelo Evangelho. Não conseguem ser enganados mais. Eu não consigo ser enganado. Você consegue? Se você consegue, você não conhece ainda a palavra da verdade. Significa, qualquer pregador que chegar perto de você falando de Deus, falando que é mensagem de Deus, tem uma revelação, tem um entendimento, vem ensinar a palavra. Se você não tiver calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, você vai ser enganado. Então, a palavra diz, dando ouvido, que significa você dá ouvido. Então está cheio de gente dando ouvido, tem coceiro no ouvido. O coceiro no ouvido, tem comichões nos ouvidos. Dá ouvidos a espíritos enganadores. Significa, quem é de Deus não é enganado. Você é de Deus? Então se você está aqui me ouvindo e você acredita no que eu estou falando, você não é mais enganado. A verdade chegou, o Evangelho chegou. Essa é a justiça de Deus. E a justiça de Deus é o que está escrito. Eu não posso mentir em cima da pregação do Evangelho. O Espírito Santo está aqui. Deus está aqui. E ao meu lado também tem demônios. Que significa? Tem anjos, tem testemunhas. Nós que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são a nuvem de testemunhas? As pessoas acham que estão sozinhas. Nós não estamos sozinhos. Nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem é essa nuvem de testemunhas? São seres humanos. São anjos. O Espírito Santo. Jesus. Então, tudo que você faz em vida está sendo anotado. Existe um livro memorial. Está escrito isso lá em Malaquias. Toda a nossa obra está sendo escrita nessa vida. E um dia a gente vai estar na presença do nosso Deus, Jesus, para prestar contas. Quando a gente crê em Jesus, Jesus é o nosso advogado. Jesus é quem nos justifica. Os cristãos são justificados pelo sangue de Jesus. E não porque eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho. Ninguém é bonzinho, querido. Nem eu sou bonzinho. Nós temos que crer no Evangelho, ser salvos pelo sangue de Jesus. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios,
pela hipocrisia de homens, hipocrisia, tá vendo? Hipocrisia, pecado. Então Jesus condenou os fariseus, hipócritas, hipocrisia, porque eles falavam e não praticavam. O texto aqui fala bastante com a igreja católica, ó. Homens que falam mentiras, vírgula, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, proíbem o casamento. Então, se alguém chegar perto de você, proibir o casamento, ela não vem de Deus. A mente dela está cauterizada. Presta atenção. Cauterizada. Por quê? Porque a palavra está falando. Proíbem o casamento. E ordena a abstinência de manjares. Manjares, comida. Se alguém chegar perto de você, falar que não pode comer isso, aquilo, que nem exemplo aí, os adventistas falam que não pode comer carne de porco, não é assim? Está lá na lei. Aí ele pergunta, você está na lei ou na graça? A graça de Deus é Jesus. Jesus já cumpriu a lei. A lei já morreu. Para quem está morto pelo corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Nós vivemos para a glória de Deus. Estamos ressuscitados. Ressuscitamos através do batismo. Estamos vivos para Deus, mortos para o mundo. E através disso, levamos a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando você passa a crer no Evangelho, quando a palavra da verdade, o Evangelho, chega a você, então Deus, através do seu ministro, se for eu, se for outra pessoa, trazendo o Evangelho, lendo o Evangelho e te explicando, tentando te explicar, tentando te ensinar, essa pessoa está sendo usada por Deus. Mas nem sempre. A gente tem que ver o que a pessoa está ensinando. Se bate com o Evangelho. Então, quando alguém está falando por Deus, você no seu espírito, você tem que orar. Você tem que falar: Espírito Santo, está falando pelo seu espírito. Quando é uma coisa estranha, Deus já testifica em você que não é. Você já percebe. Por quê? Você tem conhecimento das palavras. O Evangelho está enraizado em você. O Evangelho dá fruto. Esses são e quais são os frutos? Os frutos do Espírito: bondade, mansidão, temperança, que não tem escrito lá em Gálatas. Então a gente só pode dar fruto para Deus quando a gente está em Jesus. As obras que Deus pede através da fé, as obras é do Espírito Santo, gerados num coração puro, num novo coração, com um novo entendimento. Então, o seguidor de Jesus sabe que ele é carne. A gente é propenso a pecar. A gente é propenso a cair. Deus não amava Davi, Davi não errou, mas Deus não deixou de amar ele. Depois ele se arrependeu e se acertou com Deus. Então você tem que saber que assim como Davi errou, cada ser humano erra. Ninguém é perfeito. Mas Jesus nos dá o entendimento através da palavra. Ó, proibindo o casamento. Então eles proíbem o casamento, eles ordenam a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Os que conhecem, é os que conhecem. Não é qualquer pessoa que conhece a verdade. Não é qualquer crente que conhece a verdade. Não é qualquer um que anda com a Bíblia na mão que conhece a verdade. É os que lê a palavra, conhecem a verdade. Aqui, ó. Para os que conhecem a verdade. Aqui, ó. E para os que conhecem a verdade. Que verdade? Verdade do Evangelho. Jesus é a verdade. Só Jesus tem verdade. Então eu não posso trazer aqui a minha mente sem o entendimento nas Escrituras, através de Jesus. Então eu tenho que trazer o que está escrito. Quando eu leio o que está escrito, Deus fala através da palavra. Então Deus só pode trazer revelação através da palavra. Deus não traz revelações através de outra coisa que não for a palavra. A gente não pode sair do que está escrito. Por isso, quando eu ensino a palavra, eu mostro o que está escrito. Escrito. Você tem que ler a palavra junto comigo para entender. Então eu tento trazer revelado a mim. Revelado, como é que se fala? A palavra já foi revelada a Paulo. O Espírito Santo ensinou Paulo. E Jesus ensinou Paulo pessoalmente. Significa, a revelação chegou a Paulo. Aí, Paulo traz a revelação para nós. Aí quando a gente lê a palavra e a gente entende o Evangelho, iluminado os olhos do nosso coração. Significa, tem um véu, esse véu espiritual. Esse véu tem que sair. E só o Espírito Santo que tira. Então a gente só enxerga Deus quando Deus quer que a gente enxergue Ele. Senão as pessoas não entendem. Por isso que há várias... você vai na igreja evangélica, cada um prega de um jeito. Cada um fala, tem uma maneira de falar. Não, tem que fazer isso para ser de Deus, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aqui nessa igreja pode, que nessa igreja não pode. É assim. Pode ver, é assim, é desse jeito que acontece.
Você vai numa igreja, igreja A fala que pode isso. Você vai na igreja B, não pode. Você vai na igreja C, pode, não pode. Então, como é que você vai saber quem está certo, quem está errado? Você conhecendo as escrituras, conhecendo o evangelho. Você tem que andar no espírito e não na carne. Andar no espírito significa andar pela palavra, conhecer a palavra. Em vez de Jesus fala, João 10. A pregação, querido, não é ensaiada, não decorei, não li o texto, quer dizer, eu li o texto, mas aqui estou trazendo o que eu lembro, do entendimento que eu tenho, entendeu? Aqui não é pregação, aqui, como é que se diz, eu vou pregar o contrário. Não, aqui eu ia falar uma coisa, agora já estou falando outra. Eu ia pregar sobre como que Deus levanta o homem na igreja, agora estou falando outra. O Espírito Santo falou outra. Então vamos em João 10. João 10. Jesus, o bom pastor. Então presta atenção. Quem é o nosso pastor? Jesus. Jesus é o bom pastor. Não é o homem, é Jesus. A gente tem que ser guiado pela mente de Cristo. Mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente de Deus. Quando você segue Jesus, você segue a mente de Cristo. Você é guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo. Você não é guiado pela mente humana. Então você tem que ser guiado pela mente de Deus, a mente de Jesus. Então vamos lá. Jesus diz, na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Então quem é o pastor? Jesus. Jesus é o pastor. E Jesus deixou quem para nos ensinar? O pastor. Quem é o pastor? Aí veio o ser humano. Aí Deus levanta o ser humano para ser pastor. Aí eu lhe pergunto, o pastor, para ser pastor, não tem que ter ovelhas? Tem que ter ovelhas. Quem ele vai ensinar? A ovelha é guiada por quem? Pelo pastor. Quem é a ovelha? A ovelha é o seguidor de Jesus. E a ovelha vai ouvir quem? Um pregador. Mas quem é o pregador? O pregador da sua confiança. O pregador que transmite a sua confiança. Então, na maioria das vezes, você conhece o pregador. Certo? Você tem que conhecer o pregador. Então, quando alguém vem ensinar o evangelho, muitas vezes eu preguei, a pessoa chegou e falou, você é pastor? Eu falei, não, eu não sou pastor, sou seguidor. Pastor é Jesus. Eu estou trazendo o evangelho. Está vendo a diferença, querido? Está vendo a diferença? A diferença é o quê? Eu estou transferindo a minha autoridade para Jesus. A minha autoridade é Jesus. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Então o que significa? Assim como no passado Deus enviava um profeta para falar com Davi os erros dele, a mesma coisa hoje. Deus envia um profeta. Quem é o profeta? O homem que fala por Deus. Porque no passado era assim, os profetas falavam assim, assim diz o Senhor. Como assim? Assim diz o Senhor. O profeta, Deus revelava a Isaías trazia a palavra, trazia a profecia, para falar para o povo seguir a lei, guardar a lei, porque senão eles recebiam um castigo. Aí, que a maioria das vezes acontecia, o povo não ouvia o profeta, só que o profeta falava por Deus. Não é assim que funciona quando se lê o Antigo Testamento? O profeta fala, o povo não acredita, então o povo é castigado por Deus. Então, aí hoje em dia, aí como vai ser no futuro hoje? No futuro hoje em dia é como? O profeta fala, eu falo, ministrado pelo Espírito Santo, a minha voz é a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo fala, porque o Espírito Santo fala através da palavra, então você tem que acreditar que o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo fala através da palavra, o Evangelho chega através da palavra, então quando a palavra é lida, que eu estou lendo aqui, ó, na verdade vos digo, eu estou lendo a palavra, não é o Rogério que está falando, eu estou lendo, voz de Deus e não de homem, não é assim? Falou lá como que era lá para o Herodes, e ele não deu glória a Deus, então voz de Deus e não de homem, significa, ele pegou a glória para ele, a glória não é minha, a glória é de Jesus, a glória é do Espírito Santo. Quando você lê a palavra, é Deus que fala através da palavra. O Espírito Santo testifica a palavra, mas a palavra através de uma pessoa que vive a palavra.
Então aí quando ele fala, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então o ladrão salteador tenta roubar, ele não fala dentro da palavra, ele fala o que ele quer. Ele coloca a mente dele, humana, o entendimento dele, que não é do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo é na palavra. Ele tem que falar a palavra. Significa, quando eu leio a palavra dá entendimento. O Espírito Santo chega, o Espírito Santo vai trabalhando o seu entendimento. Algumas pessoas às vezes não entendem porque é menino na fé, é garoto na fé. Por isso que a gente tem que chegar à estatura de varão perfeito, a gente tem que chegar a homem. Quando eu era criança, falava como menino, escorria como menino, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então a revelação de Deus chega para quem é homem. Então quando eu falo no Espírito e você está entendendo, você é de Deus. Glória a Jesus, o Espírito Santo te iluminou. Agora, se você não está entendendo a pregação do Evangelho, não significa que você ainda não está preparado para receber essa revelação. Você vai achar que tudo é de Deus, todo mundo é de Deus, todo mundo é bonzinho. Ah não, todos os caminhos levam a Deus. Não é assim que funciona. O reino de Deus funciona através da pregação do Evangelho. A gente tem que anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, mostrar para o povo a palavra, o Evangelho, trabalhar aqui, porque nós seres humanos vimos viciados do mundo. O mundo está dentro do nosso ser, do nosso coração. O Espírito Santo tem que fazer a grande obra de limpar o nosso coração, tirar o mundo do coração do homem. Não é assim que está escrito lá em Eclesiastes? Colocou o mundo no coração do homem para que o homem nunca possa ver a obra que Deus fez do princípio ao fim. O que significa? A obra de Deus é esta, Jesus disse, que creiais naquele que Ele enviou. Então vocês têm que crer em Jesus, porque o Pai o enviou. A gente tem que crer em Jesus porque Deus o enviou. Deus ensinou Jesus na glória e Jesus vem ensinar nós aqui. Seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Então se todo homem é mentiroso, a gente tem que ouvir Jesus e não o homem. Então um exemplo, as pessoas seguem o homem, vamos dar exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica, o que eles fazem lá? Eles fazem adoração de ídolos, não é assim? Imagens, santos, todos aqueles negócios lá, aquela parafernália de ídolos. Mas o que Deus diz na palavra? Para não fazer. Aí o homem faz. Não é assim? O homem faz as imagens. Deus falou para não fazer. O que acontece? Idólatras. Se tornam idólatras. Não está ouvindo Jesus. Está ouvindo o homem. Então essas pessoas não ouvem Jesus. Eles ouvem o homem. Aí através do conhecimento deles, eles deturpam a palavra. Porque eles sabem que o povo não conhece. O povo vai na onda dos outros. A gente tem que ter a mente de Jesus. Então você que está ouvindo o canal, está ouvindo a pregação do Evangelho, você está ouvindo o Evangelho verdadeiro, cristalino, do jeito que os apóstolos pregavam. Glória a Jesus. Louvado o nome de Jesus. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, o que é o pastor? O pastor é aquele que é preparado por Deus, querido. Tem gente aí querendo ser pastor, nem casado é. Falar, tem pastor que não é casado? Tem, Igreja Universal. Igreja Universal. Pastor nem casado é, solteiro. Já está indo contra a palavra de Deus. Toda igreja que vai contra a palavra de Deus está fora. Está fora. Está ouvindo aí? Estou falando para você. Você não está gostando? Você não ama a palavra. Porque a palavra de Deus fala que o homem não pode ser neófito. Novo na fé. Neófito, você sabe que é neófito? Neófito. Quando Paulo fala para Timóteo, não pode ser novo na fé. A gente tem que ser provado. O homem de Deus tem que ser casado, tem que ter filhos debaixo da sua sujeição. Não pode ser qualquer pessoa. Deus tem que provar essa pessoa. Essa pessoa tem que ser levantada por Deus, não pelo homem. Hoje em dia os homens se levantam porque querem. Levantam na carne. Vou fazer a obra de Deus, faz na carne. Deus vai aceitar a obra. Deus não vai aceitar a obra. Aí o pessoal fala, como que é aquele ditado que eles falam? Eles falam ditado? De bom, como é o ditado? De boa, esqueci como é que eles falam no mundo. De bom testemunho, o inferno está cheio. Então, de boa obra, o inferno está cheio, querido. Tem gente falando, vou fazer a obra de qualquer jeito. A obra não pode ser de qualquer jeito. Você tem que ser levantado por Deus, pregar por Deus, pregar pelo Espírito Santo. Você tem que estar preparado. Nunca leram o livro de Samuel? Quando Saul errou 2 vezes. Deus se apartou dele, se desviou dele. Ele não seguiu as ordens. Ordens de quem? Do profeta. Samuel falava, ele foi contra Samuel.
Samuel era a voz de Deus na terra, voz de Deus, voz do profeta. Aí ele não seguiu o que o profeta estava falando. O que acontece? Se desviou do caminho. Aí o que aconteceu? Se desvia, o profeta avisava. Deus não aceita mais a sua obra. Vou levantar outra pessoa. Aí Deus, na sua onisciência, na sua presciência, já tinha levantado Davi, já tinha escolhido Davi. Por isso que fala, Deus tinha um coração segundo o coração de Deus, amava Davi. Deus já sabia que Davi ia errar. Está achando que Deus não sabia que Davi ia trair, ia lá cometer adultério lá com a Batseba? Deus sabe tudo que vai acontecer amanhã. Se Deus levanta no ministério qualquer pessoa, seja eu, seja você, Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente. Por isso que tem que ser tudo pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. Não é pelo homem, a obra é de Deus no Espírito Santo. O homem que tem temor de Deus, ele analisa a palavra, ele lê a palavra, ele vai buscar conhecimento da palavra. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Está vendo? O porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, as ovelhas ouvem. Ovelha que é de Jesus, ouve Jesus. Ovelha que é de Jesus tem que ouvir Jesus. Jesus está no Evangelho, você tem que ouvir Jesus. Se você não ouve Jesus, como é que você quer ter entendimento? Exemplo, Jesus falou que você vai ser odiado. Odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a ovelha de Jesus já tem essa informação. Significa, quando eu vou levar o Evangelho, vamos dar exemplo, para um budista, um exemplo, para um muçulmano, outro exemplo, para um católico, exemplo, eu já sei que quando eu pregar e ele não aceitar a verdade, ele não for da verdade, pode ser que ele seja da verdade, mas naquele momento ele vai me odiar. É isso que acontece. Por isso que a palavra do semeador, a semente vai cair nos corações. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Então quando você prega o Evangelho, a maioria das vezes as pessoas odeiam. Porque a pessoa fala por Deus, você está trazendo uma mensagem que ela não está acostumada. Aí ela está ainda no mundo. Quando o Evangelho chega com graça, sobre graça. Aí acontece, aí a pessoa leva um susto, é como se fosse um susto. Nossa, é assim? Se Deus é assim? Porque ela não tinha essa informação. Ela achava que tinha que se ajoelhar perante uma imagem para ter a Deus. Vou rezar o terço aqui, botar o terço aqui. Deus se adora em espírito, se adora em verdade. Tem que se conhecer a palavra, tem que ter um conhecimento do Evangelho. Sem um conhecimento, você é enganado. Como que você vai levar o Evangelho para um budista? Se você não tiver um conhecimento. Ele vai falar e Deus, através do seu conhecimento, vai falar através de você. Mas pelo Espírito e não pelo que a gente quer que ele entenda. Então a conversão é pelo Espírito. Deus leva o Evangelho através de nós, através da palavra. A palavra entra no nosso ser e sai da nossa boca e fala através do coração humano. Se a pessoa for de Deus, ela vem. Se ela não vem no momento para Jesus, ela pode vir um dia. Por isso que a gente não pode julgar. Ela está cega se ela não vem no momento. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Evangelho é a imagem de Deus. O Evangelho é a imagem de Cristo. A imagem de Deus é Cristo. Cristo é a imagem de Deus. Então, a gente tem que olhar para Jesus na palavra, através de Cristo. Então, quando a gente conhece Cristo, a gente tem a imagem de Deus. Não é assim? É um exemplo, o budista. Leva o Evangelho para o budista. O budista, ele acha que tem a Deus através do pensamento positivo dele lá, né? Através do Buda. Mas não foi Buda que ressuscitou. Não é Buda que tem os ensinamentos de Jesus. Quem tem os ensinamentos de Jesus, de Deus, é Jesus. Os ensinamentos de Deus é Jesus. Não é Allan Kardec. Não é o Paulo Coelho. Tem muita gente lendo o livro de Paulo Coelho achando que ele conhece a Deus. Ele não conhece a Deus. Ele é bruxo. Ele é bruxo. Ele é satânico. Ele não conhece a Deus. Ele desvia as pessoas de Deus. Não leia livros de Paulo Coelho. Sai fora. Ele fica defendendo anjos aí. Só fala sobre anjo. Pode ler o livro dele. É só magia. Jesus não está na magia.
Jesus não está em misticismo, sincretismo, toda essa parafernália. Jesus está através da palavra, através do conhecimento, através do Evangelho. Não é dos livros dele. Os livros dele é a mente dele. É a mente dele. Pode ver que ele é um dos homens mais famosos do Brasil. Jesus não está através do Paulo Coelho. Então, se você está ouvindo o Evangelho, não leia os livros desse homem. É o Evangelho. Evangelho é o que Jesus falou. A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. São guiados na verdade. E onde que está a verdade? É nos livros do Paulo Coelho, querido? É nos livros do Allan Kardec? O Allan Kardec não sabe nada de Jesus. A mente dele é satânica. Ele criou o Evangelho aí falando que é Evangelho segundo o Espiritismo. É mentira. O Evangelho é segundo Jesus. A gente tem que ter a mente de Cristo. Paulo disse isso. A gente tem que ter a mente de Cristo. A mente de Paulo é o Espírito Santo na vida de Paulo. Entendeu? O Espírito Santo estava sobre Paulo. Jesus ensinou Paulo. Jesus trouxe a revelação do reino de Deus a Paulo. Então você tem que crer que o Espírito Santo estava em Paulo, que o Espírito Santo estava sobre Jesus, e que Jesus veio nos ensinar a salvação. E quando o ressuscitou, Deus transferiu toda a glória dele para o Filho. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. A glória de Deus está no Filho de Deus. Então Deus passou toda a glória dele para o Filho. Mateus 28. A pessoa fala, como assim? Como assim? Não conhece a palavra? Não estuda? Não estuda o Evangelho? Como é que vai conhecer a palavra? Não conhece? Não estuda? Não lê a palavra? Não sabe o que Jesus falou? Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Isso aqui, ó, é após a ressurreição. Então, quando você lê Jesus antes da ressurreição, é Jesus homem, Jesus obediente, Jesus filho. Agora, quando Jesus vem falar para os seus discípulos na Galileia, aqui é Jesus Deus. Deus está dando autoridade para os homens. Ó. E os 11 discípulos partiram para a Galileia. Mateus 28, 16. Vou ler desde o princípio, não falar que estou lendo texto fora do contexto. Que não tem texto fora do contexto, querido. Que se lê a palavra, ensina a palavra. Que não tem rodeio, tem camuflagem. Aqui é o Evangelho de Jesus verdadeiro. Ó, Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Ele aparece em carne e osso. E os 11 discípulos partiram para Jesus, para o monte que Jesus tinha designado. E quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram, ainda estavam duvidando. Será que é Jesus mesmo? Estavam duvidando. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, 2 pontos. É-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O Pai transferiu toda a glória para o Filho. Como é que Deus Pai falou? Já o tenho glorificado e glorificarei. Deus Pai falou isso do Filho. Antes de Jesus ir para a cruz. Como é que é a passagem? Jesus falou assim, Pai, glorifica o teu nome. Aí Deus Pai falou, já o tenho glorificado. Pai, glorifica o teu nome. Qual é o nome? Jesus. Aí o Pai falou, já o tenho glorificado. E outra vez o glorificarei. Glorificarei como é que Deus Pai glorificou o Filho? Ou ressuscitando dos mortos, querido. Porque ele foi obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que o nome de Jesus se dobre toda a língua, nos céus, na terra e debaixo da terra, nos céus os anjos, na terra os seres humanos, debaixo da terra os demônios. Todos têm que se dobrar o joelho em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Esse é o nome. Ó, aí Jesus diz, é-me dado. Como que alguém vai dar uma coisa que não tem? Então Deus Pai deu para Jesus todo o poder no céu e na terra. Então, quando todo mundo um dia ressuscitar, você que está ouvindo essa pregação, quando todos os seres humanos que um dia viveram nesse planeta ressuscitar para a glória, vão estar lá, diante do trono branco, quem você acha que vai estar lá sentado num trono de glória? Jesus, querido. Porque Jesus disse que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus vai estar lá. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele falou, batiza em nome do Pai, batiza em nome do Filho,
batiza em nome do Espírito Santo. E qual o nome que eles professaram? Qual o nome que eles professaram, os apóstolos? Foi Jeová, querido? Claro que não. O nome que foi professado foi Jesus, querido. Atos, capítulo 4. Atos 2. Vamos lá. Descida do Espírito Santo. Aí quando o Espírito Santo desceu, os apóstolos, todos eles, as 120 pessoas que estavam lá, pregaram às nações, falaram em línguas. As línguas eram humanas, não era língua estranha. A língua é humana, não é língua estranha. É estranha aos judeus, porque os judeus não conheciam as línguas. As línguas eram de nações. O que significa? Estava sendo pregado o evangelho para todas as nações. Ali, as grandezas de Deus. As grandezas de Deus é a ressurreição de Jesus. Cada apóstolo pregando para cada nação. As grandezas de Deus. E qual é a grandeza de Deus? A ressurreição de Jesus Cristo. Todos eles estavam falando que eles tinham que se arrepender e crer em Jesus, que eles seriam salvos. Todas as religiões do mundo tinham que se arrepender perante o nome de Jesus e serem salvos para a glória de Deus. É isso que aconteceu. Não é língua estranha, não. É língua estranha a judeus, porque eles não conheciam a língua das nações. Como é que o judeu ia conhecer o que o árabe fala? Como é que o judeu ia conhecer o que o japonês fala? Como é que o judeu ia conhecer? O judeu não conhece aquela língua é estranha para ele. Por isso que falaram que aqueles apóstolos estavam bêbados. Eles não estavam bêbados, eles estavam orando em línguas. Foi a descida do Espírito Santo, profetizado em Joel, lá pelo profeta Joel, lá no Antigo Testamento. Nos últimos dias, eles falaram novas línguas, profetizarão. É isso aí, eles estavam profetizando. O que é profetizar? Profetizar é pregar o Evangelho. Eles estavam pregando o Evangelho a todas as nações debaixo do céu. Aleluia. Glória a Jesus. Essa é a revelação do Evangelho. Então não era língua estranha, porque depois Pedro se levantou e falou tudo o que estava acontecendo ali. Então Deus não é Deus de confusão. Deus revela tudo o que está acontecendo ao seu redor. Então vamos aqui. Aí o apóstolo Pedro, depois que fez essa grande pregação, no finalzinho dela, ele falou assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Né? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor do meu Senhor, assenta-se à minha direita, até que põe os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Saiba, vírgula, pois, vírgula, com certeza, vírgula, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Então, esse Jesus aí que vocês crucificaram, ele é o Senhor de toda a honra e glória. Ele tem poder no céu e na terra. É ele que perdoa os nossos pecados. É no nome dele que a gente tem que se ajoelhar. Não é perante Maria, não é perante Aparecida, não é perante Jeová, não é perante nenhum nome nessa terra. Não é perante Buda, não é perante Krishna, não é perante nenhuma religião. É perante Jesus, porque ele é o Senhor e Salvador das suas almas. Então isso foi pregado lá no Pentecostes, no Atos capítulo 2. Então o Evangelho chegou. Esse foi o sinal de Deus. Deus pregou a todas as nações do mundo em nome de Jesus. Então quando o Evangelho chega pela autoridade do Espírito, vai lá, pega com a mamãe. Pega lá com a mamãe. Então quando o Evangelho chega pela autoridade do Espírito, a glória de Deus chega pela autoridade do Espírito. É a minha. Espera aí fora. Aí o que ele disse, Pedro? Aí teve as primeiras conversões. O que ele disse? O que ele disse, Pedro? Falou que era para dar dinheiro? Não, querido. Vocês são falsos profetas. E Jesus falou para vocês: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Esses falsos profetas não estão preocupados com a sua vida eterna. Estão preocupados apenas em arrancar dinheiro das ovelhas. Falsos profetas. Não estão preocupados em ensinar o povo a palavra, a ressurreição de Jesus, o Evangelho que está ali no verdadeiro, as sãs palavras do Senhor. E toda pessoa que não aceita esse Evangelho é soberbo, não conhece Jesus, não conhece uma pregação do Evangelho, nunca viu, não sabe nem o que é Evangelho. Aí ó, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Tem que ser batizado em nome de Jesus. O que Jesus falou lá? Mateus 28, que eu acabei de ler. Cada um de vós seja batizado em nome do Pai, nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Então só esse batismo que tem validade, querido. Você nem sabe qual é o nome do Pai? Está achando que é Jeová? O nome do Pai é Jesus. Porque
O Pai, ele mesmo disse, manifestei o teu nome aos homens. Aleluia. Aí estou tentando descobrir o nome de Deus lá no Antigo Testamento, através das 4 letras lá, do YW. Deus não vai se revelar, querido. Deus não se revela. Deus só se revela através do Evangelho. Do Evangelho. Não é no Antigo Testamento. É no Evangelho. Através do Espírito Santo. Ensinando. Se você não se arrepende, o Espírito Santo não chega. Se você não é escolhido, o Espírito Santo não chegou ainda. Se você entendeu essa mensagem, você é um escolhido. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos que estão longe. E a todos os que estão longe. De quem que a palavra Pedro estava falando? Todos que estão longe. Você, gentil, que está ouvindo o Evangelho. Você que não é judeu. Por quê? A salvação veio para os judeus, mas eles não quiseram. Aí o que Jesus fala lá no Evangelho? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no nome de Jesus, filho de Deus. Não é qualquer pessoa, é quem crê em Jesus, quem crê no Evangelho, quem ouve a palavra da verdade, o Evangelho. Não é qualquer pessoa, não é qualquer crente, não é qualquer igreja evangélica. É quem crê no Evangelho, quem crê no que está escrito no Evangelho. Evangelho, Novo Testamento. A pessoa fala em Antigo. O Antigo é a aliança com os judeus. Não se preocupe, o Espírito Santo vai revelar tudo para você. Já me revelou e vai revelar para você. Apenas entenda o Evangelho. Quando você entender o Evangelho, você vai entender o que está acontecendo ao seu redor. O que acontece nas igrejas evangélicas. O Espírito Santo vai revelar. Assim como Deus está falando para você, sai dela, povo meu, para não incorrer nos seus pecados, é para sair dela. Essas pessoas não têm a Deus. As pessoas que não pregam o Evangelho, ficam pregando prosperidade, caem aí nas igrejas aí, falando que é Espírito Santo, não é Espírito Santo. Isso não é Espírito Santo. Isso é doutrina do erro, doutrina da mentira, isso é demônio. Se as pessoas caem no chão, não é Jesus. Jesus não derruba ninguém no chão, isso é demônio. Essas orações de línguas não é Jesus, é o homem. Deus sabe que o homem é vaidoso por natureza, não renuncia à sua natureza, quer se aparecer, ele fica orando em línguas aí. Essa língua não é de Jesus. Línguas é língua de outras nações, significa, você está numa terra estrangeira, um exemplo, estou no Japão, não aprendi japonês, se Deus quiser me usar para evangelizar um japonês, Ele vai me usar, eu vou pregar o evangelho para ele na língua dele, eu não vou entender, mas ele vai me entender. Línguas é isso, língua é língua estrangeira, não é língua de anjo. Língua de anjo ninguém aprende, não é revelada a ninguém. Língua de anjo é de anjo, língua de humano é o que você fala, só língua humana. Brasil. Ih, foi, Gotosa? Pega lá, meu. Então o que significa? O Espírito Santo quer revelar a verdade. A verdade está no Evangelho, através das palavras de Jesus. Se você não se aprofundar no que o Espírito Santo revela, você nunca vai conhecer a Deus. Jesus está no Evangelho. As palavras estão no Evangelho. Não creia em qualquer pregação. Acredite apenas no que está escrito. Não saia do que está escrito. Toda pessoa que sai do que está escrito não tem a Deus. Glória a Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Amém. Fala, Gotosa. Gotosa, né?